dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Estamos ao vivo com mais um pré-market aqui no canal da BMC. Estamos todos os dias, de segunda a sexta-feira, trazendo muita informação de mercado financeiro para você. Inclusive amanhã, sim, amanhã tem bolsa. Amanhã o mercado funciona e teremos aí o pré-market também, né? Hoje vamos trazer informações do IPCA. O IPCA que é um dos principais medidores da inflação. Vamos falar do mercado aqui, ó. Como o mercado funcionou ontem, quais foram as ações que seguraram o índice Bovespa até o limite da honra, né? A Bolsa segurou até onde pôde ontem. Vamos falar aí de política, né? Equipe econômica em Brasília, os dados importantes do dia, como estão as bolsas, a abertura do índice, do dólar, bastante coisa aí que a gente vai trazer para você se informar nas suas operações do dia. Hoje é dia 24 de janeiro. E convidar você que chegou agora no canal, aí não conhece o canal, se inscreve aí também, aproveita aí para você fazer parte dessa comunidade para falar de mercado financeiro. E eu estou aqui mais uma vez com meu amigo Eduardo Boixá. Fala, Edu, bom dia, tudo bem? Fala, Marco, bom dia. Vamos aí para mais uma luta. Vamos aí para mais um dia de luta, né? Tá tudo tranquilo aí? Muito sol em Floripa? Como é que tá? Já surfou? Tudo. Como é que foi? Tudo sob controle. Quinta-feira tô aí, presencial com vocês aí, hein? Que é isso, hein? Então, olha, vai vir a comitiva de Floripa aí. Quinta-feira, ao vivo e a cores, Eduardo Boixá aqui com a gente. Então, aqui, ó, o tapete vermelho já estenderam aqui para te receber, viu? E aí, Edu, isso aí. Cara, vamos falar um pouco rapidinho aqui da Bolsa ontem, né, cara? A Petro segurou nossa Bolsa até o limite da honra aí, mas eu tô dando uma olhada aqui no fechamento das ações de ontem. E depois eu vou querer explorar um pouco para falar de fora com um gráfico do S&P ali, que você dá uma traçada para ver o que você está achando lá fora. Mas antes eu queria só dar uma geral aqui. A gente teve algumas empresas aí, enquanto alguns choram, os outros vêm de lenço, né? Então, enquanto Lojas Americanas está chorando, a gente vê o varejo com a Via Varejo subindo. Magazine Luiza, cara, que durante muito tempo trabalhou na casa R$2,50, R$2,80, R$3, já está 5,76. A gente vê Cielo 2,88. A própria Petro segurou bastante ontem o mercado. E o setor financeiro ontem indo para o vinagre, deixando a Bolsa acima de 112 mil pontos. Petro segurando, mas o que foi ontem lá? O pessoal falando da moeda única lá, que deu uma azedada no mercado aqui, porque estava indo bem a Bolsa até o começo da tarde. Só conferi que eu acho que o preço de Magazine Luiza não é isso tudo, não. Acho que ela subiu isso aí ontem. Depois dá uma olhadinha no preço. Eu não estou com o preço aqui na tela. Mas as empresas de varejo... Verdade. Obrigado. Eu falei 5,76 é a porcentagem, isso aí. R$4. Pô, até estranhei. Falei, porque é muito número na cabeça, mas continua. Obrigado pela correção, Edu. As empresas de varejo estão aproveitando o espaço, né? Tem um competidor a menos aí nesse negócio aí, no bolo. É menos um cara. Então abre espaço para as demais. Bancos apoiaram bastante ontem, né? E acho que o destaque do dia ontem foi, de novo, declarações do novo governo, né? Vamos parar de falar novo governo, porque agora já tem bastante tempo do governo, né? Com com questão de BNDES, né? Emprestar dinheiro aí para... Bom, aí suscita, né, alguns medos antigos nós temos aí dos campeões nacionais, enfim, tudo que nós já passamos aí, que já sabemos que dá errado, grande chance de acontecer de novo. Mas financiamento a empresas argentinas, né, financiadores, exportador argentino, importador, enfim, comércio internacional entre Brasil e Argentina, tem que ver como é que seria isso também, porque também temos um histórico grande de calotes aí, né, nesse meio. Enfim, muitas questões, muitas perguntas, poucas respostas. Temos que acompanhar ao longo do tempo o que pode acontecer. É isso aí. Complicado, viu, Edu? A gente vê os caras aí já começando a falar de BNDES. A gente está todo enrolado aqui. Como é que vai emprestar? É um pouco complicado. Mas deixa eu dar um bom dia para quem chegou agora aqui, que está nos prestigiando. E ao vivo, na quinta-feira, o Edu vai estar aqui. O José Antônio Pato Vila, dando um bom dia. Elisa Murai. Bom dia, Elisa Murai. O Thiago Sena. A Michele Souto, diretamente de Pindamonhangaba.
o Rogério Torres, o Diego Ribeiro dando um bom dia para nós, Gabrielzinho, Gabriel Bruno dando bom dia também, o Vanilla Ice aqui no seu codinome, Davi, Davizão que não tem mundial, dando um bom dia para nós. Tem mais, vamos chegando aí, o Anderson Tosta, e estão perguntando aqui se já pode comprar peso. Pode sim. Amanda também, Amanda Coracini dando bom dia. E o Wellington Konishi, bom dia galera, bora pra cima mais um dia. Chegou aqui agora, chegou o Guga, fala Guga, tá postos aí? Fala pessoal, bom dia. Tranquilo aí, como é que foi? Pegou o ônibus aí, demorou muito pra chegar hoje, Guga? E nada, tava aqui desde o início, pô. Tô aqui desde o início. Os caras estão te boicotando. Estão te boicotando, hein? Vou falar assim, faz amor aí, galera do Switch aí, ó. Vamos lá. Ô, Guga, achei que chegou agora, então aí, deixa eu fazer uma pergunta. Tava falando com o Boixá. Boixá vai dar uma traçada no S&P para nós aí. Vamos começar a falar de fora um pouquinho, tá? As bolsas lá fora. Por enquanto, pessoal, você que sintonizou agora, a China está em feriado. China é feriado lá, feriado do Ano Novo Chinês. Feriado importante, as famílias se deslocam para um lado para o outro. Então a economia lá está bastante aquecida e depois do Covid aí foi a primeira vez que realmente abre ali. Então as bolsas, mesmo que lá fora em feriado, trabalham em alta porque a expectativa é positiva na China pelo consumo interno. Porém, a Europa trabalha em queda nessa manhã, assim como as bolsas americanas. E o Boixá vai falar um pouco da sua perspectiva para o S&P, onde estão as 500 principais empresas dos Estados Unidos. Vamos lá, Boixá, tá com você. Vamos lá. Bom, só falando que na Europa está caindo, parece que o PMI da Alemanha foi ruim, né? E aí a Alemanha é a maior economia, puxou tudo para baixo. Bom, mas sobre o gráfico, né? Eu posso botar o óculos aqui, né? A idade é um negócio complicado, chega uma hora que você não enxerga mais nada. Bom, esse aqui é o Yen. O Yen e o S&P, os gráficos estão parecidos, tá? Esse aqui é o S&P, eu falei semana passada sobre isso, mas acho que vale a pena falar de novo. Pessoal aqui, não sei se está conseguindo ver essa linha amarela grande aqui, ó, longa aqui, ó. Ela está desde final de 2021, ela está mais de um ano aqui, cara, essa linha, essa tendência de queda aqui, ó. Presta atenção como é que toda hora ela bate na linha e volta a cair, ó. Bate, volta a cair. Bate, deixa eu dar uma limpada nesse gráfico aqui. Todas essas setinhas aí são boletas que eu tirei nesse ativo, acho que eu opero bastante ele. Aqui, ó, bate, cai, bate de novo, né? Deixa eu dar um zoom aqui, aproximar. Isso aqui são os últimos dias, né? Então aqui, ó, ele tenta romper aqui, fecha abaixo, volta a cair, essa queda que eu peguei aqui, comentei com vocês aqui no programa, zerei novamente. Aí essa queda que eu peguei também nos últimos dias aqui, zerei novamente aqui nessa mediana de Bollinger. E olha lá, estamos novamente brigando na linha amarela. Temos essa linha vermelha aqui, que é a média de móvel de 200 dias, também um gráfico, né, um preço importante. Média de Bollinger aqui também próximo, ou seja, estamos perto de algum momento de definição aí. Estou até um pouco ansioso. Ontem tentei até comprar, né? Tentei virar comprado ontem no S&P ontem, desisti porque eu acho que está caro, no final do dia acabei saindo do mesmo preço, né? Não fiz muita coisa, mas estou um pouco ansioso para tomar uma decisão aqui. Eu acho que o mercado tem tudo para andar bastante, para um lado ou para o outro a qualquer momento, né? E o Yen, que é uma posição que eu mantenho agora, também bem parecido também. Dá para ver aqui também uma média, uma linha de tendência de baixo também que começou lá em cima, lá, ó, 152 praticamente. Em outubro, foi quando o Banco Central japonês começou a vender dólares, não sei se vocês se lembram. Mesma história, ó. Vem, volta, bate, cai, volta de novo. Estamos aqui. Comprei ontem um pouquinho, ele retestou. Deixa eu tirar aqui de novo para limpar o gráfico um pouco. Ele retestou aqui, ó. Comprei ontem aqui nessa estourada. Ele veio de novo na linha amarela aqui, ó. Olha que maravilha. E subiu um pouquinho. Também acho que pode vir a ser aí alguma coisa, pode vir a acontecer algum movimento mais legal também no Yen.
São os dois ativos lá fora que eu estou mais de olho nesse momento. Ok. Boixá acabou de trazer para nós aí o estudo do gráfico do S&P, onde são as 500 principais empresas lá dos Estados Unidos. Gé Américo chegou na área, o Márcio Mota também dando um bom dia para nós, Rose Bressan, o Dari Pinheiro também, o Anderson Tosta dando bom dia e o Momento Merchan, Beta Digital dando um bom dia para gente. Sejam bem-vindos aí no canal da BMC e o Guga vai agora em primeira mão falar o que aconteceu na Bolsa ontem, que a Bolsa subia, estava fazendo uma alta bacana, aí na parte da tarde, 1h da tarde, despencou ladeira abaixo, caindo 1.400 pontos aí da máxima que fazia por volta das 1h da tarde, fechou aí 112.300 pontos. Bolsa, Guga, que queda livre ontem na Bolsa aí, 1.400 pontos para o dia de ontem, que estava tranquilo, estava com o dinheiro no bolso, ó, os caras tomaram aí. E para hoje, hein? Pois é, ontem nós tivemos, olhando aqui o gráfico com vocês, tá? Tivemos aqui uma abertura do mercado mais positiva, tá? Não sei se vocês conseguem olhar meu mouse aqui, eu preciso dar um zoom maior, vou aumentar aqui o zoom aqui. Tivemos uma abertura aqui mais positiva, o mercado caiu, até que eu estava aqui no pre-market, estava conversando com o pessoal de que na região aqui dos 700 poderia ser uma oportunidade de compra, né, para a gente ir a 113.300, passou, né, acabou passando aqui um pouco esse patamar, e aí na parte da manhã a gente já deu para sentir que as coisas não seriam assim tão interessantes para alta nesse patamar de preço, né, porque se a gente for olhar o movimento que nós tivemos ontem na parte da manhã, né, a oscilação que nós tivemos, né, amplitude de variação de preço, versus o tempo que gastou para fazer esse movimento, né, e comparar com o movimento de tarde, de manhã a gente já tinha visto aqui que o mercado tinha uma certa tendência a ter um movimento de correção. E na tarde começou, né, isso acontecer mais devagar, né, um pouco mais mais trancado, tá? Mas veio. Tá? Agora a gente tem que ver se esse movimento ele tende a se intensificar e a gente vai, né, acelerar para uma correção um pouco mais intensa, ou a gente está terminando aqui uma janela longa de correção, uma janela longa de ajuste, para voltar a ter uma movimentação de alta novamente, né, indo buscar aí, quem sabe, patamares dos 115 mil pontos. Acho que hoje é um dia mais decisivo, né? E não podemos esquecer que amanhã, apesar de ser feriado em São Paulo, né, nós teremos aí a Bolsa aberta, né? Me corrijam aí se eu estiver errado. Tá? Então, tem mercado. Acho que hoje é um dia e amanhã, né, ou hoje na parte da tarde, enfim, né, a gente deve aí ter uma situação mais direcional. Né? Só que parece que as narrativas aí no mundo todo, elas estão melhorando. Né? Parece aí que a economia americana está se recuperando melhor, né? Pode ser que entre aí num período de recessão, mas eu já começo a perceber que já tem um certo otimismo que não vai durar muito tempo. Vamos ver, né? Eu acho que ainda é muito cedo para se falar disso, mas isso tem trazido, né, um certo fluxo novamente para os mercados, para se tomarem risco. Lá fora também já vem corrigindo, né, bastante tempo, empresas de tecnologia corrigindo bastante. Né? S&P né, não corrigiu assim, a gente olha assim a recuperação de Dow Jones, né? S&P e Nasdaq, né? Nasdaq sofreu muito mais do que as outras empresas, né? Então ali a gente também tem algumas janelas de oportunidade. Quando a gente olha para a Europa, né, surpreendentemente a gente teve aí uma Europa, né, que não sofreu tanto quanto a gente imaginava que iria sofrer. Né? Então, assim, o inverno lá não foi tão rigoroso, né? E tudo aquela problemática que a gente estava esperando ano passado, acabou não se desenvolvendo, mostrando também o mercado começando a performar melhor. E China, com todo esse processo de reabertura, apesar de estar agora, né, no feriado deles, né, a gente não pode esquecer aí que temos aí toda a economia chinesa em situação, né, que estava em lockdown, com o povo gastando muito menos do que gastava anteriormente, e querendo ou não, acaba estando com dinheiro, e quando tiver toda essa reabertura e o povo entender que está reaberto, vai começando a se sentir um pouco mais confiante, tem muito dinheiro para ser consumido. E aí isso aí vai gerar um impacto muito forte, né, obviamente, na questão de commodity, e aí provavelmente o Brasil tende a se beneficiar. Então tem uma certa modinha aí entre os investidores, né,
internacionais olhando aí para o Brasil como uma janela de oportunidade. Então o Brasil virou uma modinha. Obviamente que a gente aqui dentro, né, vive num outro contexto, né? A gente olha para o que aconteceu ontem, Lula na Argentina, né? O papo da moeda comum aqui no Mercosul, né? O papo de BNDES financiar empresas, né? Argentina ou venezuelana ou o que for. Pô, isso aí não é nem um pouquinho apetitoso para nenhum dos brasileiros, né? Eu acho que assim, ninguém gosta muito de ouvir esse tipo de informação e acaba gerando um certo temor no mercado. Mas acredito que caiu até pouco, né? Perto do que poderia cair. E essa modinha, né, de aquisição do investidor estrangeiro, que é o que a gente vem conversando já desde a semana passada, né, atrasada também, né, que o fluxo estava diferente, é bem aquele fluxo típico mesmo do investidor estrangeiro. Tem que ver até onde a gente, né, pode ver eles aí levarem a nossa bolsa. E eu queria só deixar mais uma lembrança aqui para nós, que de 2002 até 2008, né, de 2002 até 2008 nós tivemos, se não me engano, foram 6 quedas com mais ou menos 28%, né, de desvalorização. E a bolsa no final, né, ela subiu lá mais de 700% nesse período aí de 2002 a 2008. Não estou dizendo que a gente vai entrar num grande rally de alta, mas para que a gente consiga enxergar um pouco assim melhor o cenário, né? Porque eu acho que o cenário de catástrofe era o mais fácil de ser comentado, porque isso também permite com que a gente aceite que a gente está certo investindo numa renda fixa aí que está pagando 14% ao ano, né, praticamente. Então isso também nos dá uma certa zona de conforto. Mas é importante a gente olhar para toda essa dinâmica de mercado, porque senão dá oportunidades assim de rallies aí de 10, 12, 14, 15% passam na nossa frente, né, dentro de um mês, e a gente vai perdendo, né? E por fim, falar do Magazine Luiza, que eu estava acompanhando aqui desde o início, né? A gente tinha comentado aqui de Magazine Luiza um dia antes da Americanas, né? E até o nosso telespectador comentou: Guga, Magazine Luiza eu não compro nem a pau, né? Foi falado aquele dia lá. E na verdade era uma janela de oportunidade que poderia ter um rally. A gente está caminhando, está aí R$4, né? E querendo ou não, teve aí uma performance, né? Desde o dia que a gente estava comentando até agora. Se nós olharmos aqui, foi nesse dia aqui, tá? A gente teve aqui uma performance aqui de 34%, né? 33,4% aí num período muito curto, enquanto todo mundo estava focado em Americanas. Magazine Luiza aí surfando a alta aí, firme e forte para chegar naquele objetivo que era até R$4,40, que era uma oportunidade de 50%. Beleza, Guga. Eu compro a Magalu fácil a R$4. Eu acho que vai mais aí nesse papel. Não é código de compra, mas é opinião minha pessoal. Ô, Boixá, o PMI na Alemanha veio realmente um pouquinho abaixo da expectativa. A esperada era 47,9, veio 47. E aí a bolsa lá na Alemanha e na Europa agora, ela cai 0,19%, praticamente no 0 a 0. As bolsas americanas caem mais uma média de 0,25%. A gente tem logo daqui 5 minutos, o IPCA, um dos principais medidores da inflação brasileira, né? Então, o IPCA aí, a gente tem o IPCA anual, a projeção é uma inflação de 5,83% ao ano. Então, esse número vai sair daqui 5 minutinhos, o IPCA na Bolsa Brasileira, e tem PMI nos Estados Unidos. Operar alguma coisinha, a gente pode pensar no IPCA aí, mexer, né, principalmente nessas ações de varejo hoje, Boixá? É o IPCA 15, né? 15. É o IPCA 15. Não é importante para a gente acompanhar. Acho que o que a gente meio que tem que acompanhar agora, talvez nem seja a inflação corrente, né, o que está rolando agora, mas as projeções futuras, né? A gente está vendo Focus aí, o boletim Focus abrindo taxa, preocupação com maiores gastos do governo. Discussão quinta-feira também importante no Conselho Monetário Nacional, na primeira reunião do Conselho Monetário Nacional, apesar do nosso ministro da Fazenda não saber o que é Conselho Monetário Nacional, confundir com CVM, mas quinta-feira tem reunião dele com a Tebet e Banco Central para discutir metas de inflação. Talvez venha algum barulho disso aí na quinta-feira também. O governo está pensando em sugerir metas de inflação mais altas. Ou seja, aceitar a inflação mais alta para o juro não ter que subir tanto. Ou até mesmo poder cortar juro.
Os caras Acho vão que é um pouco aproveitar tiro no que pé. A Argentina aproveitar que o presidente do Banco Central está de férias, é isso? Que ele que é Tá o de férias, perseguidor tá de das metas férias. da inflação? Então os caras vão continuar. A Argentina fez isso em 2017, né? Ela aceitou inflação mais alta para poder exatamente não ter que subir juros. E o resto é história, né? Podemos ver onde a inflação deles estão hoje, né? Então, enfim, temos algumas questões aí a serem discutidas durante a semana. Eu espero volatilidade. Estou no meu trade de venda a venda aqui, vendi dólar e vendi índice, que os dois ficaram caros na comparação, né? Vendi os dois, estou esperando talvez fechar um pouco isso daí. Vamos ver. Então, sem maiores opiniões direcionais, cara. Acho que tem que ficar todo mundo quietinho, com dinheiro no CDI, esperando o tempo passar. Segue o baile, é isso aí, cara. Dólar que tem trabalhado aí nos 5.200, deixa eu até colocar o dólar aqui, ele que tem trabalhado muito, não vai abaixo dos 100 e alguma coisa, vou colocar no gráfico 5 minutos aqui, dólar que fechou a 5.217, aqui ó, o piso nesse 78,80 aqui, 20 pontos abaixo do preço que está abrindo agora, ele não tem conseguido trabalhar abaixo disso não. Acho que vamos acompanhar. Teremos mais um dia de vol. Guga, uma palavra final que você queira aí explanar nesses minutinhos que antecedem a abertura do índice dólar e do IPCA? Boa sorte. Boa. Meirelles falou essa outro dia. É verdade. Meirelles falou isso. Boa sorte. Bom, que tenhamos. Gente, amanhã a gente tá aí, quinta-feira o Boixá vai estar aqui, Guga. Se você quiser vir ao vivo aí, ó, vem ao vivo, todo mundo faz a festa toda aqui, ó. Pô, se o Guga não for, eu não vou. Se o Guga não for, eu não vou na quinta-feira. Se o Guga não vier, não tem programa quinta. Então tá, gente, obrigado pra vocês e até amanhã. Bom pregão pros dois, viu? Um abraço. Valeu. Um abração, gente. Valeu, abraço. Beleza, gente, ó, a gente vai agora pro nosso break de 2 minutos e volta com a abertura do mercado definitiva dólar índice e IPCA. Aguenta aí que a gente já volta. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade?
Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se você quer investir em commodities, mas não sabe como, nós temos um recado. Estão abertas as pré-inscrições para o Commodities, uma imersão para investidores. Nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, em um treinamento presencial e online, com vagas limitadas, aprenda comigo, Ale Delara, e com o Vicente Zotti, como operar contratos futuros, derivativos e exposição internacional nos maiores mercados do mundo. Um intensivo para investidores iniciantes ou profissionais, analistas, gestores de produtos financeiros e profissionais que atuam em commodities. Diversifique a carteira, crie estratégias, entenda tudo sobre negociações, contratos futuros, cotações e vencimentos. Quer saber mais? É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Muito bem, estamos de volta no pré-market e o mercado não abriu ainda, hein? A bolsa continua em leilão. O nosso índice futuro agora, ele está cotado com uma queda de 0,25% a 112.075, mas não abriu o mercado ainda. E o dólar, uma leve alta de 0,17, cotado a 5.228. O leilão da bolsa hoje demorando um pouco mais além da conta. Vamos dar uma olhada se saiu já o IPCA, que o IPCA 15 é um dos principais medidores da nossa inflação. Saiu o IPCA. Bom, o IPCA anual de 5,83, que era a inflação, ela veio um pouquinho acima da expectativa. A inflação anual brasileira agora, ela se encontra a 5,87%, uma alta aí de 0,4% no anual. No mensal de janeiro, isso é referente a janeiro, a perspectiva da inflação era 0,52, veio 0,55, ou seja, inflação um pouquinho maior no Brasil aí, longe das metas da inflação, ainda dentro das metas da inflação do Banco Central, mas o mercado impulsionou um pouco a projeção da inflação, veio um pouquinho acima do esperado, a gente já vai falar disso. Para mim, ainda continua em leilão ainda aqui, ó, é isso aí. Mercado travado hoje aí. Será que aconteceu alguma coisa na plataforma? Já temos 4 minutos de mercado e ainda travado no leilão. Ou travaram as plataformas aí? Boa pergunta. Bastante tempo. Difícil. Fazia tempo que eu não via um leilão tão demorado na abertura do nosso mercado. Porém, né, enquanto a gente está esperando o mercado abrir aí, a gente vai falar com o economista Gabriel Floriano. Fala, Gabriel, bom dia, tudo bem? Obrigado pela participação. Bom dia, como vão? Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder falar mais uma vez aqui. Beleza, maravilha, vamos lá. Bom, assuntos do momento aqui, né? Vamos trazer logo de cara o IPCA. O IPCA acabou de sair um pouquinho acima da expectativa, inflação de janeiro e a inflação anual ficou um pouquinho, mas dentro da média de inflação do Banco Central ainda? A questão de inflação no Brasil é um fantasma que continua a nos assombrar de quando em quando e agora um pouco mais potencializado por uma série de choques exógenos que foram se acumulando na economia mundial, né? E das nossas próprias questões com inércia, indexação, etc, etc. Quando a gente olha a composição do índice, o que a gente vem observando um claro arrefecimento, desaceleração na parte de bens duráveis, de consumo, né, de comercializáveis, por 2 fatores. Em razão da diminuição da demanda, do consumo, naturalmente houve uma concentração do consumo de bens no ápice da pandemia, né, as pessoas estavam impossibilitadas de saírem de suas casas e recebiam cheques, houve uma concentração não só no Brasil como no mundo, no consumo de bens, que agora está sendo diminuído, né, e uma migração para o consumo de serviços na ponta.
Tá? Nesse sentido, é natural a gente ver essa desaceleração em bens duráveis comercializáveis, né? E alguma aceleração na parte de serviços. Tá? Serviços são bastante inerciais, eles estão muito mais associados ao ciclo econômico e às tendências mais estruturais da economia, como salários, etc. Vale uma nota também a respeito do índice de alimentos, né, no domicílio, que segue consideravelmente resiliente e é um importante vetor de alta aí, de aceleração para a cesta de consumos. Maravilha, perfeito. Ainda em leilão, o nosso mercado em leilão aqui ainda, ela não abriu para mim aqui ainda, hein? Acho que deve ter dado um bug aí na plataforma, mas vamos seguir o barco aí, porque deve ser sistema de B3 de bolsa. 7 minutos ainda não abriu o mercado. Estranho, fazia tempo que eu não via isso aqui. Pelo menos a gente que opera todo dia aqui, Gabriel. Ô, Gabriel, as bolsas lá fora, passar um geralzão para quem se sintonizou agora aí também, falar que a gente está falando com o Gabriel Floriano, que é economista. Você também que sintonizou agora aqui e está chegando no canal, se inscreve aí no nosso canal também. A gente fala um pouquinho só de investimento, hein? Só um pouquinho aqui. O dia inteiro falando de economia para você aqui, para te atualizar e trazer você na primeira mão. O José Américo está falando, não abriu para ninguém. Eita, rapaz, a minha plataforma também, o Marco também está falando, o mercado não abriu, está travado aqui. Surreal, o efeito surreal. Muito se fala dessa moeda, né? Que o nome da moeda agora, dessa unificação da moeda é surreal. Eu vi algumas brincadeiras, algumas charges ontem. E todo mundo está falando disso, Gabriel, da unificação aí, ou numa moeda única, né? Entre Brasil e Argentina. Como isso impactaria? É claro que muita coisa vai acontecer. Não é assim como, né, as pessoas imaginam. Exigem algumas garantias ainda para o lado da Argentina. Talvez, Gabriel, o que preocupa mais não é nem a unificação. O que preocupa mais e traz desconfiança para a gente pelo histórico anterior, principalmente do governo, é o BNDES financiando muita coisa. E a gente sabe que isso realmente, historicamente, é uma tragédia. Nem preocupa muito. Essa preocupa também, mas a questão da moeda. Agora vou falar exclusivamente dessa moeda única. Como isso impactaria nos nossos investimentos e na economia brasileira? A discussão, o resgate deste sonho, ou melhor, devaneio latino-americano é lastimável, né? Em especial no momento de fragilidade da economia argentina e também da brasileira, né? Levantam-se sérias suspeitas sobre o compromisso do novo governo com o arcabouço fiscal e, neste sentido, adiciona ainda mais lenha a essa fogueira, tá? Traz ruído e dificulta a implementação de uma agenda que precisa avançar, que é a agenda fiscal, né? Os riscos são inerentes, né, a uma união monetária. Aqui eu gostaria de deixar um parênteses que, a princípio, não se tem muita informação. O que se tem é a negativa de eliminação de uma das duas moedas, né? E o que se diz é que se iniciaram alguns estudos para estudar uma moeda virtual de comércio, a exemplo do que teria sido a URV por ocasião do Plano Real, né? A ideia de se fazer isso seria, na verdade, garantir fluxo de comércio entre os dois países, num primeiro momento, e eventualmente com mais países da América Latina. Por que isso seria necessário, de acordo com a argumentação do governo? Porque a Argentina, quando a gente olha o fluxo de comércio com o Brasil, ele veio progressivamente sendo reduzido, e não à toa. A Argentina impõe uma série de barreiras comerciais, aduaneiras, alfandegárias, e ela, a bem da verdade, não tem dólares para financiar suas importações. Então, isso seria uma maneira de, eventualmente, destravar esse fluxo de comércio. Se é defensável ou não, fica a critério da história e do tempo demonstrar isso. Historicamente, a gente vê que essas iniciativas, quando feitas de modo atabalhoado, que parece ser o caso, não vicejam, elas não prosperam, né? A dificuldade de se
colocar bancos públicos na negociação, abrindo linhas de crédito a importações argentinas, só faz adicionar mais ruído ainda, né? Essas linhas de crédito para exportadores brasileiros para argentinos, né? No caso, ela foi fechada pelos bancos privados ou muito drasticamente diminuída justamente por conta disso. Não há segurança de se executar garantias no caso de default, né? De não pagamento por parte do importador argentino. Bom, e abriu o mercado aqui, viu? Abriu a bolsa aqui por enquanto com uma queda de 0,37%, 0,39% aí, e o dólar cotado com uma alta de 0,17%. O mercado abrindo, esperando aí, né, o IPCA que já saiu, veio um pouquinho acima da expectativa, mas por enquanto o mercado aí continua aguardando. Temos os dados importantes dos Estados Unidos, PMI para sair, a China que continua no seu feriado, no seu principal feriado. Gabriel, aproveitando aí, queria que você desse uma sua análise aí, sua ótica em relação ao comportamento externo. A gente teve a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, com um discurso ainda um pouco mais hawkish, né? Ou seja, uns juros um pouco mais altos, até mesmo que os Estados Unidos. As bolsas europeias caem, de uma certa forma, agora nesse momento, mais próximo ao 0 a 0, e as bolsas americanas também. Parece que o Banco Central Europeu sempre está correndo atrás do rabo. O Brasil aumentou os juros antes aqui, depois os Estados Unidos, e o Banco Central Europeu parece que foi o último a acordar e está correndo atrás aí, e está com um discurso de alta de juros um pouco maior. Como você está enxergando esses três... Vamos esquecer Brasil, né? Vamos falar, esquecer China também. Só o bloco americano, só Estados Unidos e Europa. Eu vou começar pela Europa, que parece ser menos complicado o quadro, né? Parece haver menos incerteza em relação à situação europeia do que em relação à situação americana, ao menos quando a gente olha para o preço dos ativos e o que eles precificam, né? Que história eles contam. A Europa, a despeito de na margem estar trazendo melhores notícias sobre atividade econômica, emprego, etc., né, inclusive até a inflação, apesar de estar muito alta, ela deve flertar aí, entrar em quadro recessivo, a menos de recessão técnica agora no primeiro trimestre, né? Vale lembrar os efeitos largamente defasados da política monetária, né, sobre a atividade, né? E a Europa saiu de um juros de menos meio para algo que já parece operar acima do seu juros neutro, tá? A Europa dificilmente vai avançar para taxas além das americanas, mas na verdade, na margem, como o discurso segue um pouco mais restritivo do que o americano, os mercados têm que se ajustar. Então, nesse sentido, a gente vem observando alguma depreciação do dólar, né, contra moedas fortes, né, e alguma boa notícia vindo de Europa em geral. Não estou falando dos mercados hoje, né, mas na margem a Europa parece estar incorporando uma melhor percepção sobre preço de ativos, tá? O grande problema inflacionário na Europa é de difícil resolução, dada a elevadíssima dependência do continente como um todo, a matriz de sua matriz energética, né? A importação de gás russo, de petróleo, etc, né? A gente viu a fragilidade, né? A fraqueza do seu grid de energia nos últimos 2 anos, né? Então aumentou-se muito a produção instalada, né? A capacidade instalada de eólicas offshore, né, solar, mas quando o vento não sopra e o sol não brilha, a Europa se vê às voltas com um grande problema. Vale dizer que elas descomissionaram de maneira muito acelerada as suas termonucleares, né, e o religamento dessas plantas no curto prazo é inviável. Curiosamente, a França, que é o país que mais devagar descomissionou suas termonucleares, é o país que apresenta, dentre os ocidentais da Europa, o menor headline de inflação, né?
que incorpora ainda esses fatores. Né? Sem falar no risco geopolítico e dos choques de oferta sobre a cadeia global de produção de alimentos, né? A Ucrânia é uma importante fornecedora de grãos e fertilizantes para a Europa também. Então eu vejo a Europa numa situação mais desconfortavelmente crônica do que os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, embora essa visão soasse um pouco contrária há 3 meses atrás, 6 meses atrás, em outras oportunidades, eu falei aqui para essa mesma audiência que eu acreditava em soft landing por uma série de razões. Então, o que soava um pouco contrário há 6 meses, hoje em dia parece estar se consolidando e está mais precificado no mercado. Tá? Com os elementos à mesa, eu acho que é razoável continuar defendendo o soft landing na economia americana. Tá? Muito brevemente, eu vou citar aqui alguns agregados macroeconômicos que embasam essa visão. Tá? A economia americana ela ainda desfruta de uma poupança entesourada no decorrer da pandemia consideravelmente elevada. Eu estimo que algo no entorno de 1 trilhão e 300 bilhões, isso é um colchão confortável para consumo. Não à toa a gente vê, apesar de desaceleração no consumo de bens duráveis, natural desaceleração no consumo de bens duráveis, o consumo das famílias de bens e serviços vem operando consideravelmente acima da tendência pré-pandêmica. Tá? Serviços ainda há um fechamento de gap para a gente observar quando a gente leva em conta o consumo real em relação ao pré-pandêmico, mas a economia americana parece estar lidando melhor com essa questão de desaceleração do que a gente imaginava há algum tempo. Tá? O nível de geração de empregos ainda vem surpreendendo, os salários, apesar de não reporem a inflação, também vem acompanhando em alguma medida o avanço dos preços lá na economia americana. Maravilha, perfeito. Obrigado pelo esse geralzão aí, esse apanhado. Falamos de Brasil, Europa, Estados Unidos, até moeda unificada, com o Gabriel nessa manhã de quarta-feira. Gabriel, agradecer demais a sua participação aqui, tá? Volte mais vezes para a gente falar de mercado financeiro. Muito obrigado, um bom dia, um bom pregão para você. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez pelo convite e estou sempre à disposição. Um abraço. Beleza, gente. Beleza. Vamos lá. Vamos continuar com o nosso mercado aqui. Continua a bolsa próxima a 112 mil pontos e o dólar devagar aí, 5,218. A alta da bolsa agora é de 0,02. E a queda, perdão, ao contrário, a queda do dólar queda do dólar não, queda da bolsa. A bolsa cai 0,032%. É que estou de longe aqui, o número está bem piquititico e o dólar também praticamente no 0 a 0. Vamos dar uma olhada aqui nessas análises de variação. O dólar hoje aqui, que fechou a 5,217, uma queda de 0,5%, o dólar é 5,190. E na alta aqui, o dólar 5,243. Então vamos ver o quanto fica longe essas duas, né? Aqui fechou. Vamos ver aqui quanto fica longe. Eu acho que eu vou aqui, que a minha máquina raça é mais fácil, ó. Pronto. Vamos na raiz. Então a gente está falando do dólar, uma queda de 0,5%, é bem nessa região aqui de 5,190, ou seja, onde ele trabalhou aqui nessas mínimas aqui, né? E o 243 é bem nessa região aqui dessa máxima. Então, a gente está vendo aqui que o dólar, ele trabalha encaixotado, né? O dólar praticamente aí ajustando esse preço e não tendo muito mais, não digo espaço. Se o dólar perder, ele muda o bloco, ele começa realmente a trabalhar abaixo ali, próximo, direção ao 5,100. Se a gente pensar, se ele ganhar o 243, ele pode trabalhar num bloco acima, rumo ao 5,300. O que vai fazer realmente para que isso aconteça são os fatores aí, né? Macroeconômicos, principalmente perspectiva, o dólar que é muito sensível, principalmente em relação à nossa parte econômica, né? Questão de fiscal. E, então o dólar
fica trabalhando aqui, por enquanto o mercado entende que essa faixa é uma faixa acomodada e o dólar não tem muito hoje por que mudar para esse patamar. A agenda do dia, mais uma vez trazendo para você que acabou de acordar, né, que chegou agora, a gente teve dados de PMI na Alemanha e tivemos o IPCA no Brasil, o índice de preços aqui, o IPCA 15, uma alta de 5,87. E também teremos PMI nos Estados Unidos, que vai sair 11h45 da manhã. Então, o dado importante do que vai ficar na economia mundial é lá nos Estados Unidos, às 11h45 com o PMI. E o índice, hein? O índice, deixa eu ver como é que está o índice aqui. Deixa eu colocar ele na tela para a gente acompanhar. Índice que ontem fez, ó. Índice aqui bem no cantinho, né? A gente está colocando o gráfico aqui diário de 5 minutos. Então tem uma fileirinha aqui bem perceptível. Dá um zoom na sua tela que você vai ver que é o novo dia aqui, né? Aí vou colocar de 1 hora. De repente isso pode mudar tudo. Isso pode mudar tudo o dia. Pronto. Colocando o gráfico diário aqui, ele abre aqui nessa... Se você traçar um ponto aqui, uma faixa muito grande, né? A gente está vendo a faixa que se trabalha. Deixar lembrar mais uma vez, né? Que o gráfico, ele é uma ferramenta muito boa aos olhos, principalmente para quem está começando. Eu já gosto de uma coisa mais raiz, né? É o livro de ofertas. É esse pisca-pisca aqui, uma conjunção, obviamente, de alguns outros, né? Que é o que eu uso para operar. O gráfico é uma coisa para as pessoas entenderem faixa de preço. Então a gente está vendo aqui que por enquanto o índice trabalhando na casa dos 112,015. Vamos dar uma olhada no índice, como é que está nesse olhar aqui. Pronto. Vamos dar uma olhada aqui nas corretoras aqui no saldo, né? Nada muito expressivo. A gente tem aqui as principais instituições financeiras ali que estão atuando hoje e esse aqui é o do índice. A gente vê o Itaú com destaque aí na compra e a Genial com destaque na venda, mas o mercado demorou 7 minutos para abrir e por enquanto ele trabalha aí na faixa dos 112 mil pontos mesmo, 112,050, muito próximo ao preço que está sendo negociado aqui. A queda do índice agora é de 0,23%, certo? Então a gente tem aí o índice trabalhando aí, se consolidando nessa faixa de 112 mil, mas sem nenhum grande destaque. Vamos ver no dólar, se tem algum destaque no dólar aqui, por enquanto. O dólar que trabalha com uma queda de 0,10%. Nada de destaque aqui. A gente tem um pouquinho na venda, na sequência, Orama, BTG e UBS. São os 3 destaques de venda. E de compra a gente tem C6, Terra e Genial, mas assim, muito pouco lote, né? E o preço médio dessa turma aí está no 218, né? 5,218. Vamos ver o preço que está trabalhando aqui pela ferramenta que é o livro de ofertas. Marca bem, 5,218. Está trabalhando no 5,212, né? Então o preço médio dessa turma está um pouquinho acima aí. Então o mercado se confirmando por enquanto nessa manhã do dia 24 com uma leve tendência de queda, mas muito pouco, né? Mas continua aí pressionando aí pelo seu comportamento com uma leve tendência de queda. O índice acompanhando as bolsas lá fora trabalha também com uma queda inicial. Lembrando que lá fora as bolsas americanas trabalham numa média Dow Jones com uma queda de 0,30, 0,28 S&P e Nasdaq, que são as principais empresas de tecnologia, com uma quedinha um pouco maior de 0,43%. Vamos ver se tem bom dia aqui no chat? Tem, como não? O Ed dos Santos dando bom não, tá dando bom dia não.
Deixa eu ver quem... A Karen Araújo. Fala, Karen, bom dia. Tudo bem? Lembrando que amanhã, Solange Prado, olha, acho que é minha irmã, hein? Olha, churrasco final de semana vai estar pronto aí. Lembrando que amanhã tem pregão, tem que trabalhar sim. Amanhã a B3 abre. Já foi a época boa, viu? A época que no dia 25 a gente não tinha pregão e descansava. Hoje não tem moleza, não. Amanhã tem pregão. As bolsas abrem. Saulo, bom dia, Saulo. E o Robson Vasques também chegando agora, dando bom dia. Convidando você que acessou agora aqui e não conhece o canal, se inscreve no canal da BMC para receber todas aí as notificações, acompanhar o movimento dos mercados, ficar por dentro de todas as informações. Carla Miranda, o público feminino crescendo aqui também no canal, dando bom dia. Aurélia Moreira, bom dia. Aqui falou concorrente de plataforma, dólar futuro, tá tudo certo, tudo isso, vamos lá. Da visão, tem pregão amanhã, viu? Chega de moleza, vamos embora para trabalhar, bora operar, porque o mercado continua bombando aqui. A bolsa, por enquanto, nesse momento, 112.190, subiu mais um pouquinho, cotado. Uma queda aí de 0,13, caiu um pouco e o dólar voltando a trabalhar um pouquinho mais pesado agora, tentando romper a barreira dos 200. Mercado praticamente aí equilibrado, esperando um indicador nos Estados Unidos, vamos ver se tem alguma fala de algum político no meio do caminho, mas o destaque mesmo, eu acredito que deve ser as ações de consumo, por conta até mesmo do IPCA, né? Tem que ficar um indicador que saiu agora às 9 horas da manhã, eu vou trazer para você aqui mais uma vez o IPCA, o resultado. A projeção do anual era 5,83%, veio 5,87%. Inflação um pouquinho maior no país. O IPCA 15 de janeiro, 0,52% era a projeção e saiu 0,55%. Mais uma vez aí falando que o dado importante do dia fica do PMI nos Estados Unidos, que sai às 11h45, horário de Brasília. A bolsa continua de lado, na China feriado, expectativa na reabertura da China ser que as bolsas subam por lá por conta do feriado, onde tem um trânsito de maior pessoas ali, deslocamento, consumo, parece que tudo é mil maravilhas na China, ao contrário daqui. Então, expectativa no retorno disso, que tenhamos aí bons frutos na China, mas por enquanto segue feriado por lá. As bolsas europeias com uma queda, a Alemanha tivemos o PMI de madrugada na Alemanha hoje, veio um pouquinho pior que esperado, o PMI na Alemanha, a Alemanha cai 0,24% e as demais bolsas da Europa trabalham muito próximo ao 0 a 0. Então o mercado meio com sono hoje, né? Meio de ressaca aí dos últimos períodos e feriado amanhã no Brasil, mas vai ter pregão, B3 funciona e vai ter canal aqui na BMC. Você vai receber informação de mercado financeiro porque o mundo não para. Só dando mais a última pincelada aqui, a gente está no dólar, que está caindo um pouquinho mais agora aí, acentuou um pouquinho a queda. A gente tem aí os movimentos aqui do dólar, dando mais uma vez a evolução aqui, né, das corretoras, dos principais players aqui. A média que estava no 18, no 5,218, já cai mais um pouquinho. Então significa, continua entrando uma pressão de venda no dólar à medida que essa média, o preço médio entre comprado e vendido vai caindo, vai pressionando mais para uma queda, mantendo a tendência do dólar ali. Vamos ver se tem aquele ponto importante lá no 5,190 para você que opera o mercado futuro. Chega sem mais delongas, vamos encerrando o programa. A Paula Moraes está aqui com o Felipe Nascimento para trazer mais informações de mercado para você. Continua conectado aqui e a gente volta amanhã. Um beijo, muito obrigado pelo dia. Valeu!